Salve, salve, rapaziada, beleza? Professor Ailton Domingos, na voz, deixando aqui para você uma aula esperta de quê? Geografia, isso aí. Sou o seu professor de geografia aqui no Conexão Escola e na aula de hoje nós vamos trocar uma ideia sobre os biomas. Meu brother, essa aula é para o sexto ano, agrupamento F, ciclo da adolescência. Ah, professor, mas eu não faço parte desse agrupamento, não faço parte desse ciclo. Gostei do tema, posso ficar? Com certeza. Aperte aí os seus cintos, lança o volume lá no alto e vem com a gente, beleza? Bom, para iniciar a nossa aula, nós vamos apresentar os tópicos, dar aí uma introdução do que nós vamos falar hoje, né? Então hoje nós vamos trocar uma ideia sobre biomas, os principais biomas do mundo e vamos falar também sobre os biomas brasileiros, beleza? Para iniciar, nós primeiro precisamos entender o que são os biomas. E nós compreendemos por biomas as unidades biológicas, né, onde as suas paisagens são formadas pela relação entre o clima, o relevo, a vegetação, a fauna e a hidrografia. Os biomas, meus amigos, apresentam características em comum. Professor, mas o que isso significa? Te respondo, se liga. Quando eu tenho uma região de clima mais quente, onde as temperaturas são maiores, onde é mais quente, nós vamos ter uma fauna e uma flora adaptada a essas condições. Então, a fauna e a flora que formam o meu bioma vão apresentar essa característica em comum, ser adaptada a um clima mais quente, por exemplo, ok? Mas vamos conhecer um pouquinho aí dos principais biomas do mundo e isso vai ficar cada vez mais fácil de ser compreendido. Ficou gigante aí na tela para vocês um mapinha que apresenta os principais biomas do mundo. Então nós temos aí na representação a espacialização, né? A representação, a divisão dos principais biomas do mundo. Como vocês podem ver, nós temos aqui ao centro do nosso mapa a linha do Equador. A linha do Equador marca regiões de baixas latitudes. E quanto mais próximo eu estou da linha do Equador, maiores são as temperaturas, beleza? Conforme eu vou me distanciando da linha do Equador, eu vou entrando em regiões de maiores latitudes e, por sua vez, regiões mais frias, onde as temperaturas vão ser menores. Percebam, meus amigos, que os biomas, eles vão estar sempre muito próximos uns dos outros, né? Então, quando eu tenho uma região onde o bioma é de florestas, por exemplo, perceba que nessa mesma latitude, ou muito próximo dessa latitude, eu vou ter ocorrência de biomas semelhantes. O bioma de floresta, ele pode ser dividido em três. Ele pode ser compreendido, então, como o bioma de floresta tropical, que vai estar localizado na região entre os trópicos, né? Entre o Trópico de Capricórnio e Câncer. Perceba, pintado de verde no nosso mapa, que as regiões do mundo onde ocorre o bioma de floresta tropical, elas estão em latitudes bem próximas, beleza? Temos também aí as pradarias e as savanas, temos o bioma de deserto, tão quanto também temos as tundras. Vale ressaltar para vocês que eu comecei a falar, mas não terminei, me desculpem, né? Que o bioma de floresta pode ser dividido em floresta tropical, temperada e as florestas boreais, ou a taiga, tranquilo? Meus amigos, apresentado para vocês então os principais biomas do mundo, quais são os principais biomas brasileiros? Quais seriam os biomas brasileiros? Fácil responder, tá aí na sua tela o mapinha do Brasil e os nossos biomas. O Brasil, meus amigos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é composto por 6 biomas.
E esses biomas não respeitam os limites dos estados. Então você vai perceber que a ocorrência de um bioma, ele não está atrelado aos limites de um estado, mas sim àquela relação que nós falamos no começo da aula, se lembra? A relação entre clima, relevo, fauna, flora, hidrografia. Foi ou não foi? Foi demais da conta, né? Se liga aí. Os principais biomas brasileiros, então, é a Amazônia, né, o bioma da Amazônia. Nós temos o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, né? Temos também a presença do Pantanal e dos Pampas. Vamos conhecer um pouquinho desses biomas? Vamos conhecer um pouquinho das características dos biomas brasileiros e começaremos pelo nosso bioma, o Cerrado, o bioma que ocorre na região aonde está o estado de Goiás, que é onde nós moramos. O Cerrado, ele também pode ser conhecido como savana brasileira, e acredite, é o segundo maior bioma do Brasil. Ele abriga diversas espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas? São espécies que só ocorrem em uma determinada região, que são específicas daquele bioma, que são específicas daquela região. Então, o nosso Cerrado abriga muitas espécies endêmicas e detém aí uma biodiversidade. O que significa biodiversidade, professor? Bio é vida, diversidade, diversos. Então, quando eu falo de biodiversidade, eu falo de uma grande diversidade, uma grande variedade de vida. E qual que é o clima do estado de Goiás? O nosso clima, meus queridos, é um clima tropical semiúmido. Nós temos duas estações do ano bem definidas: um verão quente e chuvoso e um inverno seco e menos quente. Então aqui é calor o ano inteiro, 40 graus o ano inteiro. No entanto, o nosso inverno ele tende a ser menos quente e mais seco. Veja bem, o período chuvoso, que é o período do verão, ele vai se estender ali mais ou menos de outubro até abril. Tranquilo? Meus amigos, em relação ao solo, o solo do nosso estado de Goiás, o solo do nosso Cerrado é um solo antigo e apresenta poucos nutrientes. É um solo rico em alumínio e bastante ácido. Por conta disso, para que a gente consiga utilizar o solo do cerrado para o plantio, é necessário usar a técnica da calagem, que consiste em jogar cal no solo para reduzir a acidez e depois aplicamos fertilizantes para que o nosso solo possa ser mais produtivo, mais fértil. Em relação à a fauna do cerrado tem diversas espécies muito conhecidas, como o lobo-guará, a onça-pintada, o veado campeiro e o tucano. Desses aí, hein? Lobo-guará ficou famosão nas notas de R$ 200. Bom, no que diz respeito à nossa flora, é importante a gente entender que a vegetação do cerrado ela é arbórea, esparsa, composta por arbustos, gramíneas e árvores de médio e grande porte. Uma das características da nossa flora é que as cascas e as folhas são grossas, apresentando troncos e galhos retorcidos. As nossas árvores, então, têm cascas e folhas grossas e apresentam aí troncos e galhos retorcidos. Quando eu falo que a nossa vegetação ela é esparsa, significa que as nossas árvores estão afastadas, que nós temos aí uma distância bacana entre uma árvore e outra. É importante também ressaltar que o cerrado é conhecido como floresta ao avesso, porque as nossas árvores podem ter raízes que chegam até 15 metros de profundidade, para facilitar a captação de água nos aquíferos subterrâneos durante os períodos de estiagem, tá bom? Bom, a hidrografia do nosso cerrado é um ponto muito importante, porque o cerrado é conhecido como caixa d'água do Brasil. Ele vai abrigar a nascente de diversos rios que compõem as principais bacias hidrográficas brasileiras. Isso mesmo, o cerrado contribui para 8 das 12 regiões hidrográficas
nacionais. É muita coisa, né? Por isso, a preservação do cerrado está diretamente ligada à preservação da hidrografia, não só do nosso bioma, mas também de outros biomas. Meus amigos, encerrado o cerrado, nós vamos aprender um pouquinho agora sobre a caatinga. O bioma da caatinga está localizado em uma região de clima semiárido, apresenta baixos índices pluviométricos e os solos são pouco férteis. A vegetação é xerófila, ou seja, ela se adapta aos períodos de seca e às altas temperaturas que nós encontramos no bioma da caatinga. Em decorrência, então, das poucas chuvas e de ter um solo pouco permeável, né? Ou seja, um solo que não absorve muito bem as águas das chuvas, os reservatórios subterrâneos na região da Caatinga apresentam níveis mais baixos. A maioria dos rios desse bioma são rios intermitentes, ou seja, são rios que se secam durante um período do ano, beleza? Bom, um outro bioma muito importante que nós vamos ver hoje é o bioma da Amazônia. Lá há a ocorrência de clima quente e úmido, com elevados índices de precipitação. Chove durante todo o ano. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e também é riquíssima em biodiversidade, tendo diversas espécies de fauna e flora que são endêmicas. No que diz respeito à vegetação, a vegetação da floresta amazônica é mais densa, ou seja, as árvores estão mais próximas e as copas se encontram. É mais fechadinho assim, beleza? Bom, o bioma da Mata Atlântica é um dos biomas que mais sofreu com a ação antrópica, né, que é a ação do homem, e hoje nós temos apenas 10% da área deste bioma preservado. É muito pouco, né? O bioma da Mata Atlântica, ele apresenta elevados índices pluviométricos e uma vegetação muito próxima do bioma da Amazônia. O próximo bioma que nós vamos ver são os pampas. Os pampas apresentam um clima subtropical e frio. As 4 estações do ano são bem definidas nesse bioma, também conhecido como campos sulinos. E, por fim, veremos o Pantanal. O Pantanal é um bioma cuja a fauna e a flora sofre forte influência do Cerrado, da Mata Atlântica e do bioma da Amazônia. Está numa região de clima tropical. Tranquilo? Meus amigos, mais uma vez na tela para vocês o mapa do Brasil e os seus biomas, a área de ocorrência dos seus biomas. Para encerrar a nossa aula de hoje, não pode faltar um desafio para você, a sua atividade. Então se liga nessa atividade. Bom, se você pudesse criar um bioma, considerando apenas as características do bioma brasileiro, como seria o seu bioma? Descreva aí, converse com seus colegas, converse com seus familiares, como seria a vegetação, a fauna, a flora, a hidrografia, o clima do seu bioma. Que nome você daria para o seu bioma? Já pensou? Então, produção, mãos a obras aí, vai ficar legal, hein? Bom, a nossa aula vai ficando por aqui. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Hoje nós vimos o que são os biomas, quais são os principais biomas do mundo e aprendemos um pouquinho sobre os biomas brasileiros. E eu te espero aqui no Conexão Escola para a nossa próxima aula. Grande abraço e fui!